Brian, um famoso explorador, encontrou um enorme buraco brilhante no gelo da Antártica. Este foi apenas o começo de seus problemas. Os instrumentos de seu avião falharam instantaneamente, exigindo uma correção urgente no meio do voo. Uma vez no solo, figuras misteriosas apreenderam seus registros e alertaram severamente ele e sua tripulação para permanecerem em silêncio. O que é tão crítico que levou ao fechamento imediato da área. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que eles estão tentando desesperadamente esconder sob o gelo. Uma realidade oculta. Homens de terno preto, junto com oficiais da Marinha de alto escalão, apareceram em McMurdo e exigiram que Brian retratasse o que disse sobre o navio não identificado que ele rejeitou. Embora tenha enfrentado consequências terríveis, algumas semanas depois, enquanto explorava uma área distante, Brian captou um leve sinal de socorro vindo debaixo de uma plataforma de gelo e o rastreou até uma estranha abertura circular no gelo, que brilhava estranhamente. Enquanto tentavam investigar, os sistemas de suas aeronaves foram completamente desligados. Felizmente, eles conseguiram restaurar a energia e escapar com segurança. De volta à base, Brian enviou uma mensagem secreta sobre a estranha cavidade de gelo, e logo depois comboios confidenciais correram para o local. Mas este não foi o fim da história. Mais tarde, Brian foi convocado para uma reunião secreta com funcionários da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, onde foi avisado para permanecer em silêncio sobre suas incríveis descobertas na Antártica. Brian notou um estranho padrão de cientistas desaparecidos e estações de pesquisa abandonadas na Antártica ao longo dos anos. Era como um romance de mistério da vida real, com segredos que pareciam emocionantes e assustadores ao mesmo tempo. Brian se sentiu muito mal por ficar calado sobre esses estranhos acontecimentos nas partes congeladas do continente. Ele sabia que seus amigos haviam corrido grandes riscos para descobrir a verdade. Procurando alguém em quem confiar, ele conheceu Linda, uma pesquisadora apaixonada que estava determinada a expor esses mistérios e descobrir qualquer atividade oculta na Antártica. Ele passou anos investigando o mistério, coletando histórias de militares que apoiavam o que Brian havia descoberto. Essas histórias incluíam avistamentos de aeronaves de alta tecnologia perto do Polo Sul, sinais de rádio estranhos e objetos desconhecidos, movendo-se incrivelmente rápido através do Oceano Antártico. Houve também imagens secretas de satélite mostrando estruturas temporárias em forma de cúpula no continente congelado que foram rapidamente destruídas. Possivelmente para esconder operações secretas, a pesquisa de Linda também descobriu mortes prematuras entre especialistas que estudavam a Antártica, sugerindo que algo sinistro estava acontecendo no gelo. A investigação deles descobriu viagens secretas de longa data à Antártica por militares e cientistas poderosos. Os grupos provocam debates sobre suas verdadeiras intenções. Embora se pretenda que a Antártica seja um local de estudo científico, as reivindicações crescentes de diferentes países aumentaram as tensões políticas. As pessoas estão preocupadas com a exploração dos recursos naturais e com possíveis ações militares neste momento. Linda enfrenta a interferência de um governo misterioso. À medida que ela investiga as questões crescentes que envolvem o sigilo e a defesa na Antártica, mas apesar desses desafios, o apoio ao seu trabalho está crescendo. O destino do nosso planeta depende da compreensão do papel e do futuro da Antártica. Mas essa compreensão é muitas vezes bloqueada por aqueles no poder. Mas esta não foi a pior parte. É crucial apoiar os que procuram a verdade como Linda e olhar para a situação com uma mente cuidadosa, mais aberta. À medida que surgem mais informações sobre a Antártica, devemos concentrar-nos em aprender e enfrentar fatos desconfortáveis, em vez de ceder ao medo. É hora de valorizar a verdade, sobre o silêncio ou a negação, mesmo que isso mude o que sabemos sobre a história. A jornada de Brian na Antártica revela acontecimentos estranhos que o levam cada vez mais fundo no desconhecido. Os mistérios ocultos do céu antártico. O tempo de Brian na Antártica parecia mais uma cena de um filme de ficção científica.
Os cientistas da paisagem branca congelada desapareceram e muitos caíram em um silêncio assustado, aumentando a vibração misteriosa em torno das experiências de Brian. O que mais o deixou perplexo foram os estranhos objetos brilhantes realizando truques impossíveis nos céus brilhantes acima da Antártica. Em uma viagem pelas montanhas, Brian e sua equipe viram discos de metal aparecendo um por um atrás de um pico nevado. Esses discos do tamanho de um grande trampolim no quintal moviam-se em perfeita formação e deslizavam em direção ao monte porque suas superfícies eram opacas e não refletiam a luz que se destacava no céu azul claro. Seus movimentos estavam além de qualquer coisa que a tecnologia humana pudesse alcançar. Eles giravam em uníssono, aceleravam repentinamente e giravam no ar sem nenhum motor visível. Após 15 minutos deste estranho espetáculo, os discos desapareceram atrás da montanha, deixando Brian e sua equipe chocados com a tecnologia avançada que testemunharam. Mas a descoberta mais estranha ainda estava por vir. Brian encontrou um enorme buraco no gelo da Antártica, que levava a uma caverna subterrânea brilhante. A borda do buraco era mais lisa do que qualquer coisa que uma máquina pudesse perfurar e emitia uma estranha luz azul. Ao se aproximarem, a equipe experimentou falhas de navegação por radar e os controles enlouqueceram a 1 quilômetro desta estranha caverna, causando o caos. Brian escreveu sobre esta experiência observando estranhezas eletromagnéticas e objetos em movimento rápido saindo da caverna em velocidades incríveis. Mas seu relatório foi rapidamente confiscado por pessoas desconhecidas que queriam manter essas descobertas em segredo. Esses eventos deixaram Brian profundamente perturbado, ecoando histórias antigas sobre misteriosas áreas subterrâneas na Antártica das missões navais secretas do almirante Byrd. Em 1947, Brian até fez voo solo sobre esta estranha região, onde estranhos distúrbios elétricos afetaram sua tripulação durante sua última missão em uma área restrita. Brian se deparou com um estranho disco de metal escondido em uma caverna de gelo. De repente, o disco disparou rapidamente e brilhou com uma luz brilhante, inutilizando todo o equipamento de Brian. 20 minutos depois, Brian conseguiu controlar seu avião novamente, mas ficou chocado ao descobrir que havia se afastado misteriosamente 13 quilômetros da caverna. Ele não conseguia se lembrar de como seu avião havia viajado durante o tempo em que perdeu o controle, mas isso foi. E a pior parte, apesar de tentar muitas vezes voltar para a caverna, Brian não conseguiu retornar devido ao mau tempo e às regras rígidas de voo. Isso significava que ele nunca mais conseguiria encontrar a entrada da caverna. Com o tempo, Brian falou calmamente com outros pilotos que também tiveram encontros com esses estranhos discos de metal em torno de bases na Antártica. Um colega perto do Pico Uller mostrou evidências de objetos submersos não identificados no mar, onde estruturas metálicas emergiriam e desapareceriam silenciosamente. Outro amigo conseguiu obter imagens de satélite que revelaram estranhos padrões de calor sob a Terra, sugerindo que poderia haver abrigos temporários ou bases escondidas sob o gelo. Essas conversas sugeriam operações secretas nas profundezas do gelo da Antártica, possivelmente relacionadas com a aeronave incomum que Brian viu voando sobre os campos de gelo. Estes estranhos encontros continuaram a perturbar o sono de Brian, e a natureza não resolvida destes acontecimentos preocupou-o profundamente. Mas ele não foi o único. Um grupo crescente de veteranos experientes também queria saber a verdade sobre a Antártica. Com planos para as agências espaciais estabelecerem bases no Polo Sul, a humanidade poderá em breve ter de enfrentar as realidades perturbadoras do que ou de quem existe nas partes mais remotas da Antártica. Acontecimentos estranhos levam Brian a descobertas que podem mudar o que sabemos sobre a Terra. A questão antártica, contudo, este não foi o fim do mistério. A história de Brian é crucial para a compreensão dos estranhos acontecimentos que acontecem na Antártica. Desafia o que sabemos sobre a história humana e faz-nos repensar o nosso lugar num planeta que poderia ter seres mais inteligentes do que imaginamos. Enfrentar essas verdades, mesmo que sejam difíceis, é importante para o nosso crescimento e compreensão.
As incríveis experiências de Brian na Antártica também se conectam com histórias históricas, especialmente as do almirante Richard, o Pássaro, o famoso pássaro escoteiro americano que se tornou um herói nacional após seus voos pioneiros sobre os polos na década de 1920. Mas foi a sua expedição de 1947 que realmente capturou a imaginação do público quando relatou a descoberta de uma vasta área quente, além de paisagens congeladas repletas de animais incomuns e dominadas por aviões em forma de disco. Não foi a parte mais estranha. Quando Byrd regressou, as suas reivindicações foram rapidamente suprimidas, os seus registros apreendidos e a sua equipe silenciada. No início, a reputação de Byrd o protegeu de ser demitido imediatamente, mas eventualmente, sob pressão e uma suposta avaliação psiquiátrica da Marinha, Byrd retirou suas declarações. Silenciar ele e sua equipe destacou o que está em jogo para manter em segredo as descobertas da Antártica. Esta supressão apenas tornou o público mais desconfiado e curioso sobre o que poderia estar escondido na Antártica, enquanto os relatórios oficiais rejeitavam as afirmações de Byrd como sendo fantasias de um homem afetado pelo duro ambiente polar. Muitos permaneceram em dúvida, especialmente porque as negações contradiziam as vívidas descrições iniciais do respeitado explorador de um exuberante mundo oculto, cheio de tecnologias avançadas e criaturas enormes. O impacto potencial de tais descobertas na história da ciência e da sociedade é significativo e de longo alcance. Nos primeiros dias, em que as pessoas se concentravam principalmente em proteger os interesses nacionais e competir com outros países poderosos pelo controle dos recursos naturais da Antártica, eles também queriam parecer que tudo estava normal. A Marinha dos Estados Unidos provavelmente estava preocupada com a possibilidade de os soviéticos usarem uma parte secreta da Antártica como forma de atacar os pontos fracos dos Estados Unidos. Os cientistas do Pacífico estavam nervosos com a possibilidade de novas descobertas na física e nas ciências avançadas da saúde, que há muito estavam escondidas, pudessem vir à luz. Os líderes políticos não queriam causar pânico revelando que faltavam informações importantes nos nossos atuais mapas da Terra. O secretismo dos principais líderes mundiais, depois de a informação do almirante Byrd ter sido retida, mostrou que eles estavam preocupados com mais do que o orgulho nacional ou a ciência. As declarações de Byrd sugeriram que a Antártica poderia estar escondendo informações que poderiam mudar a nossa compreensão da humanidade e das suas origens. Documentos divulgados posteriormente mostraram que o governo dos Estados Unidos monitorou todos os membros da equipe de Byrd em 1947 até morrerem, sugerindo que eram vistos como um risco à segurança não apenas por causa da política, mas por causa do que foi experimentado. Mas esta não foi a pior parte. Parece claro que aqueles que estavam no poder sabiam que as descobertas de Byrd eram mais do que apenas terra ou tecnologia, compartilhando suas incríveis descobertas sobre a Antártica. Enquanto ele ainda estava lá, o almirante Byrd provavelmente queria espalhar a notícia antes que outros pudessem detê-lo. No início, seu plano funcionou quando a mídia americana rapidamente espalhou notícias surpreendentes sobre ele ter encontrado uma terra quente e cheia de vida além do Polo Sul. No entanto, as coisas mudaram quando Byrd teve que retirar suas palavras sob ordens de manter um silêncio seguro por algumas semanas. Mais tarde, isto permitiu ao governo prejudicar a sua reputação, e a Antártica desapareceu do interesse público durante muitos anos, até que pessoas como Brian, um militar reformado, falaram das verdades ocultas sobre a Antártica e lentamente começaram a aparecer novamente. Brian falou sobre ter visto estranhos objetos prateados e uma caverna de gelo bem iluminada nas profundezas da Antártica, o que lembrou às pessoas as histórias do almirante Byrd sobre vastas áreas escondidas com veículos misteriosos, histórias semelhantes ao longo dos anos, apoiadas pela pesquisa de Linda,
apresentaram fortes argumentos de que aqueles que estão no poder vêm tentando encobrir desde a década de 1940, usando truques da mídia e táticas de intimidação. Verdades ocultas começam a surgir, fazendo-nos repensar a história que pensávamos conhecer, expondo a longa lista de segredos guardados da história da Antártida. Ao contrário da época de Byrd, quando poucas pessoas controlavam a mídia e líderes descontrolados detinham o poder, a atual era de informação aberta na internet torna difícil manter ocultos os mistérios da Antártida. Um movimento global cresceu nas redes sociais, alimentado pelas descobertas de Linda que desafiam segredos de longa data. O silêncio sobre o continente congelado. Estas verdades que outrora foram difíceis de aceitar pelas autoridades têm sido demasiado consistentes durante muitos anos e as testemunhas têm sido ignoradas há muito tempo. Os mapas mostravam apenas o contorno vago da Antártica, mas detalhes sobre o que havia dentro dela estavam ocultos, enquanto os cientistas às vezes brincavam sobre o mapeamento. Planetas como Marte admitem que sabem pouco sobre as condições nas profundezas da Antártica que separam a superfície da Terra da sua camada externa móvel, abaixo do gelo. Mas este não foi o fim da história. Estudos recentes sugerem que é improvável que exploradores como Eminon e Scott pudessem ter atravessado cadeias de montanhas desconhecidas a caminho do Polo Sul que nunca foram consideradas nos seus planos. É possível que, devido a mudanças que afetam o clima da Antártica ou à ascensão e queda das civilizações, seres avançados poderiam ter vivido na Antártica muito antes dos humanos. As investigações em curso de Linda revelam um esforço de longa data de grupos militares e arqueológicos, juntamente com poderosos intervenientes internacionais, para manter em segredo as verdades profundas e transformadoras da Antártica. Mas à medida que mais cientistas e especialistas privados que abandonaram as suas posições partilham as suas histórias, a ignorância sobre a ponta sul da Terra é questionada. Unir o mundo ou dividir profundamente a humanidade, dependendo de como respondemos a estas verdades profundas e perturbadoras, a Antártica é conhecida como o lugar mais frio, seco e ventoso da Terra. É uma enorme terra congelada no fundo do nosso planeta que cobre aproximadamente 32.500.000 milhas quadradas, tornando-a um local de condições extremas. Embora a Antártica seja enorme, poucas pessoas vivem lá, menos de 10.000 almas corajosas. A maioria cientistas vivem e trabalham nestas condições extremas para descobrir o que existe por baixo do gelo, ainda mais frio que pode durar semanas. A Antártica é um lugar que realmente testa a resistência humana, mas essa nem é a parte mais surpreendente. Escondidas sob todo aquele gelo estão coisas que podem mudar o que sabemos sobre a história. Por exemplo, o mapa de Piri Reis do século XVI mostrou a Antártida muito antes de ser oficialmente descoberta em 1820. Esse tipo de detalhe confundiu historiadores e cientistas, levando a mais pesquisas e debates. A Antártica permaneceu praticamente intacta devido ao seu isolamento. O Tratado da Antártica de 1959 protege-a, tornando-a num local de exploração científica sem muita interferência humana. Este tratado transformou a Antártica num centro de investigação global, focado no estudo do clima e da atmosfera, longe das distrações da cidade. As temperaturas frias também preservaram antigos meteoritos e micro-organismos que nos dão pistas sobre o passado do sistema solar. Esses meteoritos oferecem informações valiosas sobre o espaço. Mesmo sendo pequenos, os fósseis no gelo revelam histórias incríveis de sobrevivência e adaptação. Mas a parte mais emocionante é o que está por vir. A Antártica não é apenas um lugar para a ciência, é também incrivelmente bela. As paisagens glaciais, com suas cavernas de gelo azuis vibrantes e rios de gelo lentos, são de tirar o fôlego. Um ambiente tão imaculado pode ser uma experiência comovente que inspira fotografia artística, poesia e narrativa.
A história da Antártica é sobre sobrevivência e descoberta, e sobre os desafios de proteger este lugar único, um choque entre conservação e capital. No entanto, esta bela terra congelada está ameaçada pelo aquecimento global. A Antártica desempenha um papel crucial na regulação do clima e dos padrões meteorológicos globais, com as suas camadas de gelo a funcionarem como reservatórios naturais de água da Terra. O aumento das temperaturas globais está a provocar o derretimento de mais gelo e a desestabilizar algumas áreas, levantando preocupações sobre a subida do nível do mar e do ecossistema antártico. Os esforços para proteger o ambiente único da Antártica incluem a criação de áreas protegidas que regulam as atividades de pesca e monitorizam a vida selvagem em risco, como os pinguins e as baleias. Estes esforços são essenciais para manter o equilíbrio da vida num dos locais mais extraordinários da Terra. Há muita agitação em torno da Antártica hoje em dia, mas também há muito debate sobre quem detém o poder do continente. Países grandes como a Rússia, a China e os Estados Unidos estão muito interessados no continente porque poderia ter valiosos recursos, coisas como minerais e petróleo escondidos sob o gelo. O Tratado da Antártica de 1959 deveria manter as coisas pacíficas e cooperativas, mas agora está sob pressão. À medida que os países competem por estes recursos, a grande questão é se conseguiremos manter a Antártica como está, enquanto lidamos com as alterações climáticas, política internacional e nosso desejo de explorar e ganhar dinheiro. Algumas pessoas pensam que deveríamos deixar o continente intacto, enquanto outros querem aproveitar os seus recursos naturais. Este conflito contínuo realça a tensão entre a proteção do ambiente e a procura de oportunidades econômicas. Apesar de tudo isto, a Antártica continua a ser um lugar pacífico. Os animais que lá vivem descobriram como sobreviver a invernos rigorosos, e as suas antigas montanhas viram muitas épocas diferentes irem e virem. Ainda há muito que não sabemos sobre este mundo congelado. Sua estranha terra molda seu clima imprevisível e as criaturas que vivem lá. A Antártica é como um enorme tesouro de maravilhas que possivelmente guarda segredos sobre como a vida pode resistir em condições tão adversas. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!